A minha questão a você hoje é o quão editada a palavra de Deus chegou à sua mente. O quão editada, o quão alterada, tão pateticamente alterada quanto a edição daquele vídeo, que fez com que o sujeito em questão dissesse exatamente tudo o que ele jamais diria. Desse mesmo modo se pratica e se faz em relação a, no fim, Jesus dizer o que Jesus não disse. Se usa a Deus para que ele, em nome dele, se diga o que ele não disse. Se manipula a Escritura para pegar pedaços dela e montar a edição que a gente queira, e no fim ela diz o que jamais diria. Mas tudo isso é feito em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, sob os auspícios de igreja. Aí o povo vai devorando, vai lambendo, vai comendo, vai, como diz o Salmo 73, vai bebendo a largos sorvos. Bebe, se empanturra do engano e sai por aí dizendo: é isso que a Bíblia diz, é isso que Deus pensa, é assim que Jesus vai te tratar. E vão espalhando a cara de um Deus que é a semelhança do diabo. E vão pregando um Jesus que é um carniceiro. E vão anunciando uma Bíblia que é um Alcorão. É assim que tudo fica, é nesse espírito de perversão que tudo vai sendo construído. Então me responda, o quão afetada, o quão editada a palavra de Deus chegou à sua mente. Para isso, você tem que saber algumas coisas. Em primeiro lugar, você não pode nem responder essa pergunta se você nunca se expôs ao ensino genuíno e verdadeiro do Evangelho. Não pode nem responder essa pergunta se você nunca leu nem o Novo Testamento de ponta a ponta, por você mesmo, sozinho, lendo como se fosse um livro comum, um capítulo depois do outro, lendo. Nem isso você fez, não dá para responder essa pergunta. De onde é que lhe vieram as informações sobre Jesus? Veja se veio da sua leitura direta dos evangelhos, da interpretação dos evangelhos feita pelos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago e outros do Novo Testamento, ou se você já recebeu isso de terceiros, e você mesmo nunca foi verificar a exatidão do que lhe tenha sido compartilhado. Por isso pense, porque você pode estar aí brigando, defendendo o indefensável, pode estar achando que presta um serviço a Deus, perseguindo mentiras que não sejam mentiras. Você que seja um filho da edição, um filho da produção da própria mentira, da construção de algo que não correspondeu aos fatos. Então pense no que você pode estar, em nome de Deus, fazendo, profetizando, ou em nome de Deus reagindo, ou em nome de Deus esperneando, em nome de Deus vociferando, como quem recebeu a prerrogativa de defender Deus e Jesus, porque você está lidando com a construção falsificada de algo que não condiz com a realidade, com a verdade do que a Escritura ensina. Então me diga, me diga, o quão editada a palavra de Deus tem sido na sua mente. Aí você diz: e como é que eu vou saber? Meu querido, você só vai saber antes de ler os evangelhos e aí absorvendo a palavra para você. Você só vai saber comparando minimamente o que o amor mais sublime que você conhece é em relação ao que você pratica na sua vida, ao que você pensa, ao que você sente. Aí você vai saber
o quão distante você está e o quão editada a palavra tem sido em nós, porque a genuína palavra de Deus, o apóstolo Pedro nos diz que ela é uma semente do divino em nós. Ele plantou, ele nos doou a sua divina semente, o seu divino sêmen foi semeado em nós, a sua semente, pela palavra que nos foi evangelizada, que nos foi plantada, que nos foi boa novificada na alma. Aí, essa palavra do Evangelho, o Evangelho puro e simples, quando cai aqui, ele planta o divino em mim, ele planta o sêmen de Deus, eu fico grávido. Cristo começa a nascer, como diz Paulo, no útero do nosso ser. Como ele fala aos Gálatas, até quando eu vou ter que sofrer esperando que Cristo seja formado em vós? A expressão é de uma gravidez, para que Jesus cresça em nós e nós vamos nos tornando Jesuses, e ele vai se expandindo em nós e crescendo em nós, e a nossa mente vai pensando com as categorias dele, os nossos sentimentos vão se tornando cada vez mais os dele, e os nossos pensamentos cada vez mais conforme os dele, e as nossas atitudes cada vez mais nele, os nossos tempos interiores cada vez mais como ele, e a nossa confiança inabalável no Pai, tanto mais quanto o tempo passe, mais semelhante a dele vai se tornando em nós. Quando a gravidez acontece, ela só acontece pela semente do genuíno Evangelho. O que não seja genuíno Evangelho não produz Cristo em mim. Nunca. Produz religião, produz fanatismo, produz nervosismo, produz desassossego, produz necessidade de afirmação, produz tudo, mas não produz Cristo em mim. Só o genuíno Evangelho, a genuína semente de Deus mesmo, conforme Jesus, plantada na gente, vai produzir Cristo em mim. Semente falsificada não produz Jesus na gente. Sêmen de lobo que semeou a palavra do lobo no nosso coração não produz Jesus na gente. É a semente do Evangelho, é a palavra do Evangelho. Na simplicidade do Evangelho, acolhida aqui em nós e crida e agasalhada, é o que bota o sêmen de Cristo, de Deus em mim. E Cristo vai sendo formado em mim na medida em que eu vou assimilando e absorvendo as coisas do amor, que são todas elas os ensinos do Evangelho. Os ensinos do Evangelho são os ensinos do amor, é a prática do amor. Quando eu vou praticando o Evangelho, praticando, conforme Jesus, eu vou desenvolvendo a sua mente, eu vou sendo tomado por ele, a conversão vai crescendo, a salvação vai se desenvolvendo em mim. E eu ando com temor e tremor, não impedindo o desenvolvimento dessa salvação. Não me conformo com este século, continuo um filho das esperanças eternas e vou me transformando pela renovação da minha mente, dia a dia, buscando coisas excelentes no Evangelho, na vida, deixando coisas que são refúgio, que são idiosincrasias humanas, doenças humanas, caprichos humanos, culturas humanas, costumes humanos, convenções humanas, tudo isso para trás e deixando a vida ficar cada vez mais simples, leve em Jesus, seguindo exclusivamente o Evangelho. Aí, isto produz a gravidez original de Jesus em nós, quando a palavra é semeada, e produz o crescimento dessa gestação até que todos alcancemos a plena estatura do varão em Cristo Jesus. Vem de uma semente da palavra da vida que vai crescendo, Jesus vai se formando à medida em que a gente ama, à medida em que a gente perdoa, à medida em que a gente pratica, à medida em que a gente crê, ele vai crescendo. À medida em que a gente obedece, ele vai crescendo em nós, na nossa mente. À medida em que a gente vai desistindo das coisas de menino, ele vai se tornando aquele varão, nós vamos nos tornando homens e mulheres nele. Essa é a viagem que Deus quer nos levar a fazer pela palavra da vida. Não tem a ver com um texto, tem
a ver com uma experiência, onde o texto entra como o guardião físico de uma informação histórica e que carrega em si os conteúdos da vida. Quando isso deixa de ser texto e passa a ser carta viva em mim, eu vou caminhando pela fé, o milagre inteiro vai se processando em mim. A semente vai crescendo, Cristo vai se formando em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Eu dou esse fruto de esperança na vida quando a gravidez está em curso. E se nós não entendermos que o que não seja puro e simples Evangelho de Jesus não produz esse resultado, a gente vai ficar na magia, pensando que porque disse sim para o nome Jesus, disse sim para Jesus. Vai ficar pensando que porque frequenta um lugar onde se grita o nome de Jesus o dia inteiro, Jesus está lá, aquilo tem alguma coisa a ver com o Evangelho, que o Evangelho da vida vai produzir o fruto dele por osmose em você, por presença em ambientes físicos. Nunca vai acontecer nenhum milagre de realização da promessa do Evangelho na sua vida, se não for pela via da semente do genuíno Evangelho de Jesus. Então, meus amigos queridos, o quão editada a palavra de Deus chegou até a sua mente, o quão editada ela ainda está na sua mente, porque isso deixa a gente num estado de muita confusão. O indivíduo insiste, ele vai, mas a mente dele, só Deus sabe o estado de confusão enorme no qual a mente da pessoa fica quando ela é fruto de edições, de construções humanas. E no dia que ela se encontra com o Evangelho e que Jesus começa a ser ensinado a essa pessoa, na simplicidade de quem ele é, o indivíduo entra em pânico. Ele diz, meu Deus, esse cara que está falando isso é um mentiroso, é um falsificador, ele não pode nem parar para ouvir, ele não pode nem concatenar pensamentos mínimos, porque senão ele vai dar razão, e se ele der razão, ele vai entrar num processo de crise, então ele não quer nem saber, porque é tão diferente da construção que ele ouviu, da apresentação que ele teve, que ele entra em pânico, de modo que eu entendo o seu pânico. E se você está nesse pânico, de não ter tido nem hoje, nem até agora, a coragem de admitir que você é filho de muitas edições do Evangelho, mas não dele, mas hoje, quem sabe, começando a ter coragem de admitir que você é filho de edições e de editores do Evangelho, mas você quer, de fato, a divina semente, porque você precisa conhecer os resultados que só o genuíno e simples Evangelho de Jesus produz. Então abra o coração e escreva aqui para a gente, agora mesmo.